Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos de volta com a nossa série 100 orações registradas na Bíblia. Antes, porém, de dar continuidade, eu gostaria de lembrar a todos para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado. Também lembrando que temos outras séries. Semanalmente postamos 3 séries diferentes: 100 orações registradas na Bíblia, livros que recomendo e também a série História da Igreja. E temos ainda a transmissão ao vivo que é feita todas as quintas-feiras às 21 horas com subsídios da lição daquela semana que será estudada na escola bíblica dominical. Portanto, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e venha fazer parte deste time que busca conteúdo para que possamos ser edificados e abençoados e aprimorar a nossa fé em Cristo Jesus. Nos vídeos anteriores, tratamos das orações do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No vídeo de hoje, vamos tratar das orações em Josué. E com o livro de Josué, estamos entrando nos chamados livros históricos. Os livros anteriores são chamados de Pentateuco e são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Um detalhe interessante é que, tanto quanto no Pentateuco quanto no livro de Josué, as orações são dos respectivos personagens. No Pentateuco, são orações de Moisés, e no livro de Josué, são orações de Josué. E nesse livro, nós temos o registro de 3 orações feitas por Josué. Não quer dizer que outras orações não tenham sido feitas, tanto por Josué quanto por outras pessoas entre o povo de Israel. Apenas o fato a destacar é que essas orações foram preservadas, o seu registro foi preservado com a finalidade de nos ensinar lições. Como servos de Deus, há uma palavra bíblica que diz que tudo quanto foi escrito para o nosso proveito. Portanto, essas orações registradas servem de lições para cada um de nós. A primeira oração de Josué está registrada no capítulo 5, do verso 13 e ao verso 15. Ainda estamos no limiar da conquista de Canaã. A batalha contra Jericó ainda não se concretizara e Josué tem um encontro com o príncipe do exército do Senhor. Esse é um momento emblemático, porque na conquista da terra prometida, o próprio Senhor se faz presente como quem estivesse à frente, como de fato estava, conduzindo o povo de Israel à vitória. Na narrativa bíblica, Josué, inclusive, questiona se ele era um dos inimigos ou se era alguém dentre o povo de Israel. E aí o próprio personagem descrito se identifica
e diz que é o príncipe do exército do Senhor, diante de quem Josué prostra e o adora. É interessante que no verso 15 está assim escrito: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Temos aqui um paralelo com a chamada de Moisés, onde a mesma expressão é empregada. Em outras palavras, tanto na sarça quanto neste episódio que antecede a conquista da terra prometida, temos a presença do próprio Senhor. Isso nos leva àquele fenômeno que chamamos de teofania. No Antigo Testamento nós temos vários episódios teofânicos e quando usamos essa expressão, estamos dizendo que eram a própria manifestação do Senhor no Antigo Testamento, de modo que você encontra o próprio Senhor desde o Antigo Testamento, ainda que em manifestações teofânicas, e a última manifestação do Senhor é quando ele se encarna, ele se torna o Verbo encarnado. Portanto, aqui temos a primeira oração de Josué no livro que leva o seu próprio nome. A segunda oração é a oração que ele faz quando Israel é derrotado em Ai. Essa oração está registrada no capítulo 7, do verso 6 ao verso de número 9. Capítulo 7, do verso 6 ao verso de número 9. É a segunda oração de Josué, registrada no livro que leva o seu próprio nome. Ela é posterior à derrota de Israel em Ai. Retomemos um pouco a história e lembremos-nos que o exército de Israel conquistara Jericó. Havia as muralhas, houve um protocolo a ser seguido, o povo deveria rodear as muralhas com os sacerdotes à frente, as muralhas deveriam ser rodeadas por 7 vezes, em 7 dias, e no 7º dia, por mais 6 vezes, dando um total de 13 voltas, e as muralhas caíram por terra. Só ficou preservada a parte onde morava Raabe. A muralha, de maneira geral, foi destruída e, dessa forma, milagrosamente, por um fenômeno divino, Israel conquista Jericó, mas houve uma ordem, um comando. Eles não deveriam tomar nada sagrado, porque todo o ouro, toda a prata seriam consagrados para o tesouro do povo de Deus. No entanto, conhecemos a história, e você se lembra, por conhecer a história, por óbvio, que Acã tomou para si alguns desses utensílios, infringindo a norma, infringindo a regra, infringindo o comando que recebera de Josué, e a consequência foi que todo o povo sofreu os efeitos, porque na ordem havia esse conceito explícito, ou seja, se alguém tomasse algumas dessas peças, todo o povo seria afligido, e foi exatamente o que aconteceu em Ai.
o povo foi derrotado, e isso trouxe um sentimento de espanto, um sentimento de preocupação, um sentimento até de susto, digamos assim, porque eles derrotaram Jericó, conquistaram Jericó e estavam belicamente preparados para conquistar Ai, e de repente são derrotados em Ai. É aí que temos então a oração de Josué no capítulo 7, a partir do verso 6 até o verso de número 9. Eu vou apenas aqui fazer alguma menção muito rápida. No verso 6 diz assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, ou seja, um sentimento e uma atitude que revela respeito, reverência e humildade. E aí o verso 7, nós temos então o registro da oração. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para que nos fizessem perecer. Veja que a oração dele é uma oração de quem desconhecia o episódio de Acã. E é aí que então toda a situação é desenrolada, é resolvida, e vocês sabem qual foi o resultado, quais foram as consequências para Acã e sua família. Mas a grande lição que aprendemos, mesmo hoje, na época em que temos a manifestação plena da graça de Deus, e Deus não vai agir dessa forma, no sentido de destruir, porque estamos num período em que a graça opera de forma abundante. Mas quando violamos as normas, quando violamos o modo como Deus estabelece, quando pecamos, porque pecar, preste bem atenção, pecar é tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos e que desagrada a Deus. Então, qual é o caminho na dispensação da graça? O caminho é reconhecer o nosso pecado e buscar o perdão de Deus. Naquela época, o julgamento era esse, até porque quando a ordem foi dada, preste atenção nesse detalhe, quando a ordem foi dada, o julgamento estava implícito, a maldição estava implícita. Ou seja, Deus não dá uma ordem sem que nela estejam implícitos os seus desdobramentos. E por último, são 3 orações registradas em Josué. Por último, nós temos a oração de Josué registrada em Josué capítulo 10, versos 12 a 15. Josué capítulo 10, versos 12 a 15. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta no capítulo 12 e com a narrativa do verso 12 ao verso de número 15. O que temos nessa oração? Nós estamos diante do episódio em que o rei dos amorreus se juntou a outros reis. O texto fala de 5 reis, e eram reis de nações que viviam naquela região, e eles tomaram conhecimento dos avanços de Josué, da sua tropa, do povo, da destruição de Jericó, e também tomaram conhecimento que os gibeonitas, ou seja, o povo de Gibeão,
fez aliança com Israel, preferiu fazer uma aliança de paz a sofrer o enfrentamento, a sofrer a conquista. E esses reis, então, vendo esse episódio de aliança que fortaleceria a nação de Israel, que fazem esses reis? Vão para empreender uma batalha contra os gibeonitas, e os gibeonitas se socorrem, eles se socorrem de Josué. E a luta é travada, o povo de Israel está vencendo, mas o dia vai encurtando, e aí nós temos a oração feita e registrada aqui no capítulo 10, do verso 12 ao verso 15. Eu vou ler aqui muito rapidamente. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Verso de número 13, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não vou entrar no mérito de discutir a astronomia. Isso aqui demandaria uma exposição muito mais prolongada, mas há pessoas que tomam essa passagem para tentar dizer que essa história é uma história mítica, que é uma lenda, até pelas expressões usadas por Josué, porque segundo esses críticos, não é o sol que se move, não é a lua que se move, é a terra que se move, é o efeito de rotação e translação, e esse movimento da terra produz a sensação de que o sol está se movendo e a lua também está se movendo, mas quem move é a terra. É óbvio que todos sabemos disso. Agora, existe um outro lado, que é o lado da literatura. É a forma como nós nos referimos aos fatos, às coisas. E nós temos uma linguagem própria. E essa linguagem, por incrível que pareça, permanece até os dias de hoje, com toda esse vasto conhecimento sobre o universo, sobre a Terra principalmente. Com todo esse vasto conhecimento, a linguagem não mudou. Por exemplo, falamos em nascer do sol, que é quando o sol nasce. Falamos em pôr do sol, que é quando o sol se põe. Quando o sol do meio-dia está no meio do céu, nós falamos que o sol está no seu zênite. No Novo Testamento, refere-se ao relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, ou seja, a nossa linguagem é uma linguagem comum, rotineira, com a qual nós nos referimos a esses fenômenos sem entrar intrinsecamente nas questões científicas. Por exemplo, alguém viaja com a sua noiva para um certo lugar e o sol começa a se pôr e a noiva usa aquela linguagem romântica e diz: olha, meu amor, o sol está se pondo. Eu vou então aqui fazer uma correção científica e dizer: não é o sol que está se pondo, é o movimento de translação e rotação da Terra. Isso é linguagem literária, e a Bíblia está cheia de linguagem literária, e nós temos que olhar esses episódios descritos com linguagem literária
e entender que esses relatos não são míticos, não são fábulas, não são lendários, mas é a linguagem usada para identificar um fenômeno milagroso, que foi esse que Deus fez para dar a Israel uma vitória contundente, já de posse da terra prometida. Então, no vídeo de hoje, tratamos das 3 orações de Josué descritas em seu livro. Recapitulando, a oração de adoração que ele faz diante do príncipe do exército do Senhor, a oração, digamos, de quebrantamento e de perdão que ele faz por causa da derrota de Israel diante de Ai, e essa última oração que ele faz quando ele combate os reis que foram tentar destruir Gibeão, aquele povo que fez aliança com Israel, e menciona para que o sol se detenha no vale, se detenha em Gibeão, e a lua se detenha no vale de Aijalon. Próximo vídeo, estaremos tratando de Juízes. Próximo vídeo, estaremos tratando de Juízes, e em Juízes nós vamos tratar de 3 orações. Mas eu vou deixar em suspense. São 3 orações registradas no livro de Juízes. Vou deixar em suspense para que você pesquise e juntos possamos analisar essas 3 orações registradas no livro de Juízes. E antes de encerrar, lembrando, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as nossas notificações quando um novo vídeo for postado. E também lembrando que temos outras séries, livros que eu recomendo, História da Igreja, e também, além dessa série, 100 orações registradas na Bíblia, nós temos a outra série em que apresentamos fatos importantes da vida cristã. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.